Mas aí já, quando eles lançam aí o primeiro disco Atrás do Porto Tem Uma Cidade, já começa a ter, assim, uma guinada que dá aqui nesse disco, né? E aí, lógico, na carreira dos anos 80, depois dos anos 90, ela sempre foi, como a gente falou assim, a liberdade criativa, né? Você também acha, assim, que tem todas essas fases são bem distintas e ela sempre soube muito bem o que ela queria fazer? Ou até aqui nesse disco ela ainda tava, assim, à procura disso, assim, tipo, não, agora realmente, você falou que sim, né? Mas realmente é aqui onde ela consegue falar, não, peraí, existe um caminho muito bonito a ser trilhado aí, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que foi deliberado, assim, acho que foi, eu não sei se foi orgânico, intuitivo, assim, acho que foi pensado, se a gente analisar a escolha da banda, né, Brody, é uma banda que você falou, uma banda muito hard rock, né, é o oposto do que os Mutantes queriam fazer e faziam, né, tanto que entraram, até era viagem demais pra muitos, entraram nesse ostracismo, né, enquanto ela só decolou. Então eu acho que foi a saída da Lucinha, né, acho que tudo isso mostrou, assim, tô falando por mim o que eu acho, assim, que eu acho que ela tomou decisões, sim, voltada pra fazer algo que tinha essa identidade dela, assim, porque desde o começo ela gostava de Beatles, né? Desde que eles surgiram e tal, né? E era muito diferente do que os Mutantes faziam, né? Os Beatles têm esse rock pop, né? Uma coisa bem pop, essas letras acessíveis, né? Melosas até, em certo ponto. Exatamente, que pega, né? O Pet, né? O que pega. Então eu acho que, e da mesma forma, quando ela decidiu ir pra essa questão mais pop, junto com o Roberto, eu acho que a cara da Rita, apesar de ser meio loucona, assim, de parar e pensar, não, esse é o rumo que eu quero seguir, quero fazer isso, quero falar sobre isso. Então eu acho que eu acho que a carreira dela foi pensada dessa forma, assim, e sempre arriscando, acho que ela nunca caiu no mesmo, né? Porque ela podia ter repetido a fórmula, né? E ela não repetiu, mesmo nos discos ali no Mania de Você, no Saúde, que tinham certa identidade, né? Ela até colocava o nome Rita Lee, os homônimos, né? Ainda assim tinha sempre algo diferente, e eu acho que é isso, assim, acho que a Rita é muito, acho que hoje nem tanto mais, mas acho que ela foi muito subestimada, né, Brody, até em questão dos vocais, a gente vai falar aqui nesse disco, aqui, o quão ela canta bem, então. compõe bem, toca, né, ela fez pensada do Mutantes que, não toca nada, tipo, eu acho que ela foi muito subestimada. E mostrou que, cara, ela tem completa noção do que fez da carreira dela, do que fazia naquela época, né? Eu penso assim que até então, quando ela lançou Fruto Proibido, ela ainda tinha essa imagem de ser a garota dos Mutantes, né? Por causa de ser uma banda, dos irmãos, que tocam muito bem. Não vamos jamais desmerecer o trabalho do Arnaldo e do Sérgio, né? Foram importantíssimos para aquele momento que eles surgiram, todos os discos, assim, praticamente todos, assim, importantes, não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro, né? Muita gente o Kurt Cobain uma vez veio pra cá e falou que, poxa, eu conheço Mutantes, eu acho a banda legal, então você, cara, Kurt Cobain, entendeu? Kurt Cobain, era o Kurt Cobain, o cara, do Nirvana. E foi por causa dessa declaração dele que as pessoas redescobriram Mutantes, inclusive. Exatamente, né? Fora o montoeira de DJs que redescobriram música brasileira nos anos 90, ali, que levaram músicas pra fora, enfim. Esse é outro assunto que a gente vai entrar. Mas até então ela tinha essa imagem de ser a garota dos Mutantes, como você fala, subestimada. A gente via ela, assim, em vídeos que vem, assim, se você procurar no YouTube tem, mas ela ali tocando pandeirinho, fazendo vocais e tudo. Mas, poxa, aqui ela toca piano, ela toca melotron, ela toca violão, ela toca flauta transversal, como que ela não é uma musicista, entende? Exatamente. Então ela tinha um potencial muito grande que não era aproveitado, né? Lógico, tem toda a história por trás dos Mutantes aí, enfim. Eu acho que ela é bem isso, assim, cara, ela acaba se cansando e esse movimento tropicalista aí acho que deu sabe, tipo, encheu a cabeça dela, não quero mais, cara. Eu quero realmente ser a ovelha negra de todo mundo aí falar que a mulher pode, né? Que ela pode decidir por si. E isso eu acho que também, por ser, assim, transgressora nesse sentido de tomar as rédeas da sua carreira e decidir, isso aí acaba também incomodando muitas pessoas, né? Principalmente a imprensa, né? Que naquela época era bem mais conservadora, né? Então isso aí acaba também, assim, em certos ajudando e não sei se talvez prejudicando cada vez ter que ficar provando, não, peraí, eu sou mulher e tal. Você imagina se hoje, 2025 assim, 75, 50 anos atrás. Enfim, eu acho que, como eu falei, tem essa questão aí. A gente via também, quem assistiu o documentário, a gente já comentou sobre isso, né? No off, enfim, a gente falou uma vez, que o documentário deixa um pouco a desejar, eu acho, principalmente a parte dos Mutantes, mas eu acho que ele foca na carreira da Rita Lee, enfim, né? Quando ela sai carreira só, legal. Mas o que me chama a atenção no documentário, não sei se você também tem essa percepção, é que ela sempre foi, apesar de ser, como você falou assim, loucona, não sei se cita essa palavra loucona, né? Mas ela era muito ligada com a família, com a mãe, com as irmãs, né? E ela tinha, assim, uma irmã que era mais velha, que ela era atriz de teatro e tal, então ela aprende quando elas são menores, assim, essa questão de estar em cima do palco, interpretar, isso aí dá um up a mais na carreira delas, também tem essa percepção, né? Eu acho que é justamente aqui, porque a gente vê vários vídeos delas imitando um personagem, uma persona, que talvez não é tipo o David Bowie, com as várias personas, né? A Rita Lee também tem essas várias fases. Né? Sim, verdade. E é muito legal, assim, no documentário, no livro dela, né? Se fala muito dessa questão familiar, e é muito interessante, né? Jovens ali nos anos 50, né? Serem criados com essa liberdade de se expressar, né? De ser artístico, né? Né? Porque naquela época era muito, não, você tem que, não que ela não fosse cobrada por isso, né, mas tem que estudar, tem que ter uma profissão, e ela também tinha um jeitinho dela de conquistar as coisas, né, o pai dela era, ela era mimada mesmo, assim, não no sentido pejorativo, assim, era bonita em relação deles, né, de admiração, e é isso, né, por isso que a gente fala em relação aos Mutantes, até apesar do documentário não abordar muito, na biografia ela até fala bem, até porque a biografia é desde a infância, né, então não tinha como pular os Mutantes, ela fala muito disso, né, de tudo, né, do processo na escola, né, essa questão a banda se formou ali, né, com uns amiguinhos, né, as meninas, depois juntaram os meninos, eu acho muito legal, assim, pra quem não teve a oportunidade de saber mais desses detalhes, que a Rita a gente fala, a Rita ela faz parte, né, da nossa cultura, e a gente ouve a Rita e todo mundo conhece a Rita, mas às vezes não conhece esses detalhes, então é válido aí pro pessoal que não leu a biografia Laranjinha, né, a primeira, que não viu o documentário, que veja, assim, porque tem essas nuances, o amor dela pelos bichos também, né, começa ali desde muito jovem e tal, então isso tudo forma caráter, né, Brody? E é isso, formou uma artista nata, né, acho que você não consegue imaginar a Rita fazendo nenhuma outra coisa, né? Verdade, cara. Uma mulher com uma postura muito forte, né? E esse disco é um retrato disso, eu acho, assim. Tem algumas letras que me parecem, assim, quando a gente lê, assim,
que invocam esse lado, assim, eu não quero me tornar pejorativo na palavra, assim, mas esse lado mais feminista, sabe? No sentido de a mulher saber se posicionar, dela ter, assim, seu ponto de vista forte, né? Eu acho que o disco traz isso, né? O Fruto Proibido traz isso, assim, à tona. Talvez não, assim, tão escancarado, mas de uma maneira um pouco mais subjetiva. Eu acho que ele traz isso, assim, à tona pro pessoal que também tem essa impressão, né? Sim, sim. Eu acho legal, assim, muito nesse disco. Primeiro, assim, que não, ela tem parcerias nesse disco, né? Ela compõe sozinha, acho que 3 ou 4 músicas só, não lembro aqui de cabeça, já a gente vê. Mas tem parceria com o Paulo Coelho, com o próprio Lee Marcucci, né? E ainda assim, é legal que mesmo que ela não tenha composto todas as letras, ou não tenha escrito elas 100%, a banda também, e os parceiros na hora de escrever, conseguiram captar essa mensagem. E eu acho que a Rita queria, é isso que você falou, subjetivo, ela queria ser sutil. Ela muito fala, né? Ela sempre falou na vida dela que ela não gosta de levantar bandeiras, né? Então, assim, só que ela não era uma militante feminista. Eu falo que a Rita Lee, ela é o feminismo, por si só, né? O que ela, né, fala de escrever com os ovários e com o útero, né? Então, não tem como ser diferente, assim. E nas letras dessas músicas é isso. É sutil, que fala de liberdade sexual sem falar de sexo, né? Que fala de liberdade de escolhas. Então, muito isso, né? De libertação, de liberdade, de ser quem você é. E, cara, você fala, né, a gente tá falando em 1975, né? Hoje, uma mulher quando fala isso já muitas vezes é criticada, né, Bruno? Imagina naquela época, assim. Então, como ela conseguiu falar isso, ser ouvida, não, tem música aí que passou pela censura, então a gente fala, né, da sutileza de escrever, né, de conseguir passar uma mensagem sem ser explícita. É o que você fala, assim, é difícil a gente não repetir, não abordar certas coisas, e pode até parecer clichê quando a gente fala de Rita, mas esse disco, acho que é o grande exemplo, assim, da importância da Rita pro movimento do rock, pras mulheres. Talvez sem ela, muitas mulheres no rock não teriam existido, né, e dela se posicionar fazendo o que ela queria fazer, entendeu? Não copiar o rock de homem, né? Não copiar o que os outros homens estavam fazendo e mostrar que ela poderia fazer melhor do que os homens, não. Ela mostrou que poderia ser igual ou melhor do que eles, fazendo o que ela queria fazer. Fala aí, Desconectors, esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.